povo, tudo bom? Aqui quem fala é o Eren e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, pessoal. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre economia, né? E eu vou estar aqui, eu estou estudando bastante sobre esse tipo de conceito, e aí eu vou fazer meio que uma apresentaçãozinha aí para a gente alinhar alguns pontos, né? Meio que talvez alguém não saiba, então meio que para mostrar alguns certos conceitos e também para meio que introduzir a alguém que queira entrar nesse mundo, né? Queira começar a investir, queira aumentar aí o seu capital, né? Mas assim, basicamente aqui é tudo bem basicão, né? Ou seja, eu não sou especialista em nada, nem estou fazendo recomendação de investimento nenhum. Só estou aqui mais para mostrar para vocês que existe esse meio também de resguardar o seu dinheiro, né? Pessoal, deixa eu fazer essa apresentação aqui. Eu não levei em consideração que eu ia ter uma câmera, então algumas partes vai ficar sobreposto, mas eu sempre vou falar para vocês. Vamos fazer a introdução ao mundo da economia, assim, bem basicão, só para quem não conhece entender, né, como é que funciona isso, ou pelo menos ter a noção de como é que as coisas funcionam. E aí eu trouxe uma frase aqui embaixo aqui, que é da Louise Barsi, que seria da Louise Barsi, que ela diz: o dinheiro é um bom escravo, porém é um mau chefe, né? Ou seja, se você souber aplicar ele, se você souber desenvolver o seu poder aquisitivo, você pode acabar tendo uma pessoa, tendo um meio de você ter uma vida digna, uma vida bastante tranquila, né? Bastante interessante. Porém, se você não souber o administrar, você vai ter um chefe que vai acabar tirando toda a sua liberdade, todas as suas vontades, né? Ou a sua possibilidade de se dar bem no futuro, né? De ter uma vida tranquila. Mas, primeiramente, a gente fala sobre por que investir, né? Como funciona hoje o INSS, né? Se a gente for... aqui tá bem por cima aqui também na minha foto, mas vou falar para vocês aqui, ó. O que acontece, né? O INSS ele começa com a ideia de que você iria pagar um certo tributo hoje para quando você chegasse na sua velhice, né, após uma certa quantidade de tempo aí, você iria ser resguardado por meio dos rendimentos desse dinheiro que você deu para o governo, né? Só que o que aconteceu? Ele foi mal administrado nessa época, né? Ou seja, existe hoje no governo que você tem uma medida no governo que você pode pegar um certo recurso de algum local, levar para outro para pagar esse juro, para pagar essa coisa que ele necessita, né? Então, o governo ele pode fazer esse tipo de coisa. E aí, por tanto fazer essa movimentação, gera um déficit nos cofres públicos relacionados à previdência, né? E aí, o que acontece hoje? Não tem mais esse dinheiro lá, não tem esse dinheiro, não está rendendo, né? O que acontece? A galera que está trabalhando, elas têm que contribuir uma certa quantidade para aí conseguir pagar para um aposentado se manter mensalmente, né? Então, ou seja, basicamente você tira de quem está trabalhando para pagar para quem está parado. Só que o que acontece se a gente for olhar a faixa etária que a gente está tendo, né? Esse aqui é do ano de 1950, né? Tá escrito aqui. Então, ou seja, tinha muito mais gente trabalhando aqui do que aqui do lado é homem, daqui do lado é mulher, né? Então, se a gente for olhar aqui, mais ou menos nesse âmbito aqui, é onde tem a galera que trabalha e aqui seria a galera que está aposentada, né? Então, ou seja, tinha muito mais gente trabalhando do que gente aposentada. Em 2003, eu tá vendo que agora essa parte aqui, que é onde a galera está trabalhando, está encurtando e sendo movimentada para cima. Aqui, ó. Essa parte aqui era menor do que essa aqui, né? Que é do pessoal que está nascendo, né? Então, ou seja, estão diminuindo pessoas e estão tendo mais pessoas trabalhando, né? E se for fazer essa projeção aqui que o BGE fez, 2040, vai ter mais ainda gente nessa faixa do que nessa. E onde agora estava estático, estava tipo, estava tendo a maior parte da população que era nessas faixas etárias aqui, até 30 anos, elas foram agora até 50. E aí, em 2060 vai subir mais um pouco, e aí a tendência é cada vez subir mais, e aí vai ter um momento onde essa faixa etária aqui, que é dos 70, 60 aos 90, serem maior
do que todas essas faixas etárias aqui para baixo, né? Então, ou seja, vai ter muito mais gente aposentada do que gente que trabalha baseado nessas previsões aqui e também de como a população está crescendo, né? Ou seja, tem muito mais gente ficando mais velha do que tendo filho, né? E antigamente a galera tinha muito mais filhos, 6, 5 filhos, agora está custando ter um, no máximo dois, né? Então vai acontecer o quê? Vai ter muita gente aposentada para pouca gente trabalhando. Então pode acontecer que o INSS venha a falir. E outra coisa que também preocupa é que o piso do INSS hoje, né, que é o mais baixo que alguém pode receber, é um salário mínimo, né? E cada colaborador ele paga aproximadamente 10% do quanto que ele recebe. Então vamos imaginar que tem um aposentado que ele recebe R$ 1.212, que era, quando eu fiz esses slides, era na época que o salário mínimo estava nesse valor. E temos também que tem um trabalhador, então, já que ele tem que contribuir por volta de 10%, né? Então seria por volta de R$ 121,20 que ele contribui do salário dele. Então, ou seja, você precisa de 10 colaboradores para pagar um aposentado, né? Então, quanto menos colaboradores a gente tem, mais difícil é pagar esses aposentados. E aí você tem duas formas de fazer com que você consiga pagar essa conta no final, né? Ou seja, você aumenta essa taxa aqui, vai para 20, 30% para você conseguir se aposentar, né? Para conseguir pagar o salário de um aposentado. Ou você faz com que menos pessoas consigam se aposentar, que é aumentando o teto de aposentadoria, né? Que é o que a galera costuma fazer, que é de 65 anos, 70 anos, 80 anos. Então, só tem esses dois caminhos que os políticos podem usar para resolver o problema, né? Que é aumentando as faixas etárias para aposentar ou aumentando as cargas tributárias, né? Só que os dois geram impopulismo, né? Ou seja, faz com que os políticos tendem a perder votos, né? Aí fazem com que os políticos não gostem muito dessa segunda opção, que é aumentar as taxas tributárias. Então eles aumentam a faixa etária. Só que de todo jeito isso pode gerar ainda mais problema. Então, uma hora ou outra, o INSS não vai conseguir suportar isso e vai acabar se sucumbindo. Só que até hoje, se não me engano, foi esse ano, saiu um plano do governo, do Tesouro Direto, que tem uma parte lá que é voltada exclusivamente para a aposentadoria, né? Que você investe lá um certo valor por mês ou anual, tanto faz, como se fosse um depósito, fora o INSS, que é justamente para que, tanto é que no próprio site mostra que seria um jeito de você aumentar a sua contribuição, né? Perdão, é um jeito de você aumentar o seu ganho no futuro. Eu vou ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó, chama-se Tesouro rende a mais, né? Então, ou seja, basicamente o que ele tem como o que ele quer, né? Trazer essa forma de você conseguir ter uma renda extra no futuro, né? Se eu não me engano, tinha até um gráfico aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele. Não. Ele saiu, tinha um gráfico aqui. Que basicamente você tem a sua aposentadoria, né? Que vai até um certo valor, e esse rende mais seria um acréscimo a essa aposentadoria, né? Ou seja, o que que mostra com isso aqui, né? Eles têm esse plano que no futuro eles não vão conseguir continuar pagando o mesmo tanto, né? Então eles vão ou ter que diminuir esse valor de R$ 1.200 para um valor menorzinho, e aí com esse rende mais que você vai ter que agir, né? Você vai conseguir ter esse acréscimo e conseguir viver melhor, viver com mais dignidade, né? Só que, querendo ou não, isso ainda é bem ruim para a pessoa em si, né? Então é um fato que a gente não deve ficar totalmente dependente desse plano do governo, né? E também que, por mais que mantenha 1.200, um pouco, existe um negócio chamado inflação, né? Que basicamente é a perda do poder de compra. Não? Ou seja, lá, se você voltar no passado, né? Na época de 2000, R$ 100 naquela época, não os R$ 100 hoje, você não consegue comprar as mesmas coisas que você compraria naquela época de 2000, né? Então, o que acontece?
a gente precisa de ter mais acréscimo de capital para conseguir consumir em mesma quantidade. Isso vai gerando essa perda de poder aquisitivo, né? E quanto maior for essa inflação, menor é a liberdade das pessoas para consumir certos bens ou algum tipo de serviço, né? E ela é gerada basicamente com ou a falta de produto, né? Ou o acréscimo de dinheiro na economia, né? Então, todas as vezes que o governo injeta dinheiro na economia, os preços tendem a aumentar e aí gera essas inflações, né? E aí entra como aí os juros entra meio que para tentar controlar essa taxa de inflação, né? Ou seja, basicamente os juros o que que você está disposto a abrir mão hoje para ter mais no futuro, ou o que, que você está disposto a abrir mão no futuro para ter algo hoje, né? Basicamente é isso. Tipo, eu quero pegar R$ 1.000 emprestado hoje, então eu aceito pagar R$ 2.000 no futuro, por exemplo, né? Uma taxa de juros aí de meio de 0,5%, né? Não, de 1,5%. Ou a taxa, não, na verdade, tem a taxa de juros de 0,5%, né, em um ano. Então, basicamente é isso. Os juros ele vem para tentar frear a inflação, não? Ou seja, a inflação é o ato de você consumir mais, né? Ou seja, se o governo coloca mais dinheiro na economia, a economia aquece e tende a se movimentar mais. E se tem pouco produto, quer dizer que tem muita gente procurando aquele produto e aí o preço dele sobe. Você aumentando os juros, nada mais é do que o que acontece. Se eu quero comprar um produto, só que ele é muito caro e eu tenho que dividir em algumas parcelas, então quanto mais parcelas eu vou dividindo, mais esse produto vai encarecendo e mais os juros vão atacando esse produto, né? E aí acontece com que as pessoas tendem a parar de consumir. E com isso, né, é até uma parte triste no aumento de juros é que acabam até perdendo vários empregos, né? Mas é um jeito de que, como as pessoas tendem a parar de consumir, os produtos vão aumentando, né, em perspectiva, né? Ou seja, vai chegar que eu tenho 10 produtos e tem 50 pessoas querendo, né? De repente todo mundo para de querer comprar e só vai ter duas pessoas comprando. Então esse produto não vai tender a diminuir o preço dele, já que vai ter menos procura para essa quantidade de oferta que eu possuo. Ou qualquer outra coisa, né? Não precisa ser só produto, pode ser serviço, pode ser também alguma empréstimo que eu vou tentar fazer para outra pessoa também, né? Se a pessoa não está desesperada, ela não vai aceitar pagar altos juros, né? Então tende a aumentar o valor do dinheiro no tempo. E aí o Banco Central, eu esqueci de falar, e o Banco Central que regula isso, né? Tanto é que tem até um movimento hoje da política em geral que quer tentar tirar a autonomia do Banco Central, ou seja, o próprio governante, né, no caso seria o presidente, escolhe quem que vai ficar na cadeira do Banco Central e controlar esses meios de economia aí, né, que seriam os juros. Mas até o momento isso não passou. Até o momento o Banco Central tem autonomia para fazer o que ele quiser, o que ele acha de melhor para o Brasil em si, né? Que é até interessante porque a galera que está lá são galera que estudou anos da vida deles para entender o máximo possível de economia e como resolver problemas, né? Então, o interessante é que essa medida não passe, porque caso haja intervenção governamental, a gente vai estar meio que refém do que o político quer para si próprio, né? Já que ele pode muito bem querer ajudar a população, talvez, né? E também pode querer usar isso como em base eleitoral para ganhar depois na próxima eleição, né? Então é interessante a gente brigar para que isso não ocorra, né? E que ele mantenha independente.